Salve, salve galerinha! Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Área dos Animes. E hoje basicamente a gente vem aqui mais uma vez comentar ali o review dos capítulos de Boku no Hero. O mangá que já tá chegando basicamente na sua reta final e a gente vai acompanhar esses últimos momentos desta obra. Capítulo esse 426, intitulado A Infernal Família Todoroki Final, onde a gente vai ver uma conclusão muito, mas muito boa, que eu gostei pra caramba da conclusão que foi dada à família Todoroki, que pra mim é uma das melhores coisas que o autor de Boku no Hero poderia e pôde, já colocou na obra. É um desenvolvimento sensacional que se desenvolve e se encerra muito bem. A gente vai acompanhar tudo isso e muito mais neste vídeo aqui, mas antes, é claro, de tudo isso eu espero imensamente que vocês gostem do vídeo, que justamente por isso deixem um like e se inscrevam no canal e, claro, também ativem o sininho nas notificações para receberem todos os vídeos aqui do canal. Eu então agradeço imensamente o apoio de todos vocês e sem mais delongas, então bora para o vídeo. Bom, a gente basicamente começa o capítulo vendo ali toda a família Todoroki se encontrar basicamente ali numa espécie de centro médico, onde basicamente está o que sobrou do Dabi, que é um tanto quanto surpreendente. Eu imaginava que ele iria morrer e iria até dar uma conclusão interessante, mas a forma como ocorreu, o autor da obra colocou, ficou uma coisa um pouco mais interessante até do que eu imaginava. E a gente vendo como é que ficou basicamente todo mundo da família Todoroki depois da luta contra o Dabi, a gente vendo ali o Endeavor de cadeira de rodas, o rosto ali todo enfaixado por conta das queimaduras que a gente viu que ele sofreu na luta contra o Dabi, fora também os estragos da luta contra o All For One, e a gente também vê ali as queimaduras que estão no corpo ali da Rei, do Natsu e da Fuyumi, onde a própria Fuyumi ali é a irmã dos Todoroki, vendo ali que disseram ali pra mãe deles, a Rei, não precisar aí ir até aí e tudo mais, só que ela mesma então refuta se assim eles dois, os filhos dela, Natsu e Fuyumi, também não precisariam estar aqui. Só que continuando com toda essa conversa de quem não precisaria estar aí, basicamente o Endeavor se coloca nessa conversa vendo que se fosse a Rei, a sua esposa e a mãe da família Todoroki também não precisava ter vindo, já que o Endeavor coloca aí com uma certa grande verdade boa parte da culpa pela origem do Dabi e o inferno que foi a família Todoroki como responsabilidade e culpa dele. Culpa essa que ele vai carregar consigo até o fim da sua vida e quiçá até além disso, porque ele, mesmo que todo mundo perdoe, o que é bem difícil, ele ainda assim não vai se perdoar. A gente vendo enquanto isso a chegada do Todoroki, vendo que ele não veio até aí só por ter se sentido obrigado, e aposta que nenhum dos outros da sua família que estão aí estão fazendo isso por obrigação, mas sim porque a gente vê que o próprio médico ou guarda responsável por toda essa prisão barra local onde meio que serve como UTI ali do Dabi, vê de que o Dabi não consegue se comunicar, mas só durante alguns minutos por dia. O estado atual dele, Toya Todoroki, está lentamente caminhando até a sua morte. A gente vê que simplesmente não resta quase nada dele, das poucas coisas que ainda resta ali. A gente pode ver um corpo completamente carbonizado, sem braços ali. Ele ali dá pra ver basicamente só os olhinhos, que dá pra reconhecer muito bem pelos olhares sombrios que a gente vê, e ele mesmo observando essa multidão toda, onde vendo que parece que ele virou até um certo ponto turístico, enquanto ele começa a passar mal e a própria Rei preocupada com o estado dele. Só que
o Endeavor começa a explicar um pouquinho da situação. Eles que vieram aí para conversar sobre o futuro. O Endeavor que vai se aposentar como super-herói, e algo que, bom, já era meio que esperado, porque na Primeira Guerra ele já perdeu parcialmente parte de um pulmão e agora o corpo completamente queimado. Se eu não me engano, ele perdeu um braço e não consegue mais andar, então convenhamos que o Endeavor já não tem mais condições. Só que esse já era o plano dele desde antes de toda essa guerra começar. Mas agora ele não consegue mais nem sequer ficar de pé. O herói Endeavor queimou até a sua morte. As suas chamas ali, as chamas do Dabi se provaram muito mais fortes do que a do seu pai, o Endeavor. E o próprio Dabi observando tudo isso, dando os seus pêsames de forma bastante sarcástica, dizendo que é fácil ficar de bajulando depois que tudo acabou e chamando o Endeavor ainda de covarde. Só que o próprio Endeavor concorda muito bem com isso. Ele sabe que o Toya o entende muito bem, afinal ele sempre esteve o observando. E ele queria que o Endeavor fizesse o mesmo por ele, mas ele nunca o olhou de volta. Seja ali quando ele era uma criança, ainda vivendo como Toya Todoroki, ou depois que ele revelou toda a verdade ali para o mundo, ou até mesmo durante o início da guerra. O Todoroki ali é quem iria cuidar do Dabi. E o Dabi nunca iria ter se encontrado ali com o Endeavor, seguindo ali os planos dos heróis. Foi tudo, no fim das contas, por conta de coisas muito inesperadas, como por exemplo a aparição do Kurogiri no meio da luta, que levaram o Dabi para o meio da luta onde estava o Endeavor, onde ele mesmo vê de que, por mais que digam o contrário, o calor do Dabi vem das chamas do Endeavor. E ele que assiste ao vídeo de acusação do seu filho todo santo dia sem falta. Ele mesmo vê de que de agora em diante ele vai vir aí todos os dias para conversar com o seu filho. Ele sabe que demorou muito, mas eles enfim vão conversar. Só que enquanto eles conversam tudo isso, a gente vê que os batimentos do Dabi começam a se acelerar e o próprio segurança vendo que isso pode afetar significativamente a saúde dele. Só que a gente então vendo ali o Endeavor ainda se continuando a falar, se referindo ali a Rei, o Natsu e a Fuyumi. Eles que vão fazer um bom uso desse tempo a mais que o Shoto conseguiu para eles. Ele mesmo fala para que o Dabi pode lhe odiar à vontade. Ele aceita tudo. É só jogar todo esse ódio na sua cara. Só que em meio a tudo isso, a gente vê de que ninguém aí da família pretende abandonar o Endeavor carregando esse ódio sozinho. A gente vê a Fuyumi dizendo que também pode descarregar esse ódio em cima dela, assim como também a Rei, que quer falar sobre muito mais coisas com o seu filho, conforme a gente vendo ali o próprio segurança avisar ali, conforme os batimentos do Dabi vão aumentando mais e mais, e vendo que por hoje é o suficiente. Eles podem continuar amanhã. Só que o Todoroki, antes de ir embora, ele apenas quer fazer mais uma última pergunta. Ele que quer tirar uma dúvida com o seu irmão, perguntando ao Toya qual é a comida favorita dele. Só que quando a gente vê, basicamente, ele já aparentemente não respondendo, o próprio segurança falando que o corpo dele chegou ao limite e queriam deixá-lo dormir pelo resto do dia, nós vemos a resposta do Toya: soba. Essa que é a comida favorita não apenas ali do Dabi / Toya, que seria a melhor forma de chamar agora, como também do Todoroki. E lembrem-se que isso é algo bem significativo até, porque antes do início de toda a guerra final e tudo mais, os heróis contra os vilões, a gente viu o próprio Todoroki querendo saber mais sobre o seu irmão, mesmo que o Todoroki não tenha, de certa forma, nada a ver com todo o inferno na
família dele, assim como o Toya, ele é também só uma vítima, ele ainda é parte da sua família. E isso faz com que ele, como parte do Todoroki, também tenha de ajudar a quem está precisando dessa ajuda dentro da sua família. Então eu achei muito bonito. O desenvolvimento do Endeavor, pra mim, é o melhor de todos. Tipo, eu gosto, por exemplo, de outro desenvolvimento sensacional, que é o do Bakugou. Mas o melhor da obra não tem discussão. É o do Endeavor, o melhor desenvolvimento de personagem dessa obra inteira, sem sombra de dúvidas. E que desfecho sensacional. A gente mesmo vendo ali o próprio Dabi e o Todoroki se lembrarem da conversa deles antes do Todoroki chegar e derrotar, de certa forma, o Dabi lá quando ele foi teletransportado pelo Kurogiri para onde estava o Endeavor, vendo que os caminhos dele nunca iriam se cruzar. Só que dá para mudar de rumo sim, mesmo que seja a força. E diante de todas essas lembranças e essas falas da sua família que vão e vêm, o Toya começa a simplesmente chorar, pedindo simplesmente desculpas ao Todoroki, pois assim como ele também era uma vítima de toda essa família infernal, que tem uma conclusão magistral. A gente vê que depois que todo mundo sai, de certa forma, dessa UTI, o Natsu, vendo que pra ele já deu. Ele fala de que foi mal, mas ele não pretende mudar de ideia e chega de ficar andando com o Endeavor, que aceita isso tranquilamente. O Natsu que quer se casar com a sua namorada e não vai ter cerimônia nenhuma, e ele nem pretende apresentar o pai dele para ela. E o próprio Endeavor que entende e sente muito por tudo isso, enquanto o Natsu basicamente não dá a mínima pro Endeavor e começa a conversar com a Fuyumi sobre o emprego dela, que ela aparentemente perdeu, só que ela vê que a mãe de um dos alunos dela a indicou para um novo trabalho e ela está lhe ajudando e muito. O Natsu, que vendo que, sendo sincero, acha que ela já fez a parte dela e que também sofreu as devidas punições, ela já pode muito bem parar. E isso eu não creio que se refira apenas a ela, mas sim a todo mundo, e principalmente até o Endeavor. O próprio Endeavor que vê que não importa o que os outros pensem, ele vai continuar compensando e se desculpando pelos seus crimes enquanto ele estiver vivo, porque mesmo, como eu disse, mesmo que alguém ou todo mundo perdoe ele nunca vai se deixar ser perdoado por si mesmo. E a gente vendo ali que o próprio Endeavor falando que eles não precisam lhe acompanhar, ele vai fazer de tudo para que não joguem pedras na direção deles e apenas jogarem na sua. Se tem algum motivo para ele estar vivo, tem que ser por isso. O próprio Natsu vê que vai, sem sombra de dúvida, ser um verdadeiro inferno. E o Endeavor sabe muito bem disso, afinal ele aceitou o convite do Dabi para dançar. E quando o Natsu ouve tais palavras, ele vê de que essa foi a primeira vez que ele achou o seu pai maneiro. Enquanto isso, a gente vendo que o Todoroki vai ali voltar para casa e para a escola, na verdade, né? Porque segunda é dia de labuta, então eu ainda não aceitei isso. Acaba a guerra, todo mundo volta para a escola como se não fosse nada. Mas beleza. O ponto é que basicamente ali o Todoroki, antes de ir embora com a Fuyumi e o Natsu, se despede do seu pai e da sua mãe, vendo que ele tem a classe A do seu lado, então ele vai ficar bem. Ele que está caminhando para se tornar quem ele quer ser. Onde a gente vendo, enquanto isso, a despedida aí do Todoroki saindo desse cenário e a aparição dos Sidekis ali, os suportes, os parceiros heróis do Endeavor chegando aí basicamente para darem carona para o Endeavor e a Rei, que começa a falar que pode até ser o inferno, mas eles têm pessoas zelando por todos eles. Conforme ela liga ali o celular e mostra pro Endeavor uma mensagem
mensagem do Hawks, perguntando como que foi a conversa. Se precisarem de algo, ele estará lá para ajudar, dizendo que apenas basta falar. E a gente vendo que o Hawks ali, que bom, ele conseguiu um novo emprego que não é mais de super-herói, porque convenhamos, ele não tem mais condições de voltar a ser super-herói depois de todas as lutas que destruíram completamente ele. E ele que pistolaço com a personagem que reaparece mais uma vez, que é a Lady Nagant, dizendo que ela já pode sair da prisão e questionando por que ela se recusa. Ela vendo que vai ficar aí só por um pouquinho mais de tempo. Ela ainda tem medo do mundo de fora e pode acabar sendo manipulada uma outra vez. Só que o Hawks queria poder contar com a ajuda dela. Só que é como a própria Nagant disse, agora eles têm que ver como a sociedade vai reagir ao que Izuku Midori os mostrou naquele dia e como ela vai mudar. E ela que ironicamente fala que vai continuar enquanto isso comendo com os impostos dos cidadãos por mais um tempo, porque bom, o sistema prisional, eu acho que pelo menos na maioria dos países, eu acho que incluso o Brasil, acabam sendo pagos, por exemplo, comida e muitas coisas do próprio bolso dos cidadãos, ou seja, os nossos impostos são usados para isso. Só que o próprio Hawks zombando da cara dela, um tanto quanto cômico, dizendo ali que ela é uma vilãzinha de uma figa. Só que a gente vê, enquanto isso, o reencontro desse casal incrível, que é Gentle e La Brava. O próprio guarda vendo todo esse escândalo do reencontro deles, não mais no campo de batalha, vendo que a contribuição deles foi oficialmente reconhecida, e com isso eles basicamente são soltos. E meu Deus, cara, eu amo esses dois. Sério, nossa, por mais que o arco em si que eles aparecem seja relativamente fraco em relação a outros, como personagens eles são incríveis demais. E a gente vendo que enquanto isso, o Endeavor respondendo às mensagens do Hawks, vendo de que muito bem ali, dando obrigado a eles, de que eles estão bem, se precisarem de algo eles vão chamar, e pode deixar que eles vão chamar mesmo. E o próprio Hawks pensando ali então nessa situação de como as coisas vão mudar daqui pra frente, reconhecendo essa força ali dos membros da família Todoroki. A gente mesmo vendo de que o Hawks, que também deve estar ocupado conforme as mensagens do Endeavor são mandadas, já que ele é o novo presidente da comissão que basicamente regulamenta, é responsável por toda a gestão e coordenação dessa questão que envolve super-heróis, e ele, que é absurdamente novo, está muito determinado a fazer ali a diferença. E ele vê de que como eles vão mudar as coisas. Essa é uma pergunta muito interessante, porque por mais que o Shigaraki tenha sido derrotado, como é que as coisas vão continuar daqui para frente? Será que realmente o mundo vai voltar a ser o mesmo? Foi o que o próprio Midori falou. Ele achava antigamente que depois de uma guerra tudo acabava e automaticamente as coisas voltavam ao normal, mas não. Como que tudo vai se resolver? Porque a gente vê ali que enquanto isso o Spinner parece não estar muito bem, mas bom. Com encerrado esse capítulo, a gente vai ver de que no 427 o legado de Tomura Shigaraki ainda está vivo, graças ao Spinner, algo muito semelhante, por exemplo, ao legado do pai do Redestro, todo aquele legado que tinha ali todo um livro baseado nos ideais dele, e o Spinner que vai querer passar esses ideais adiante. Então eu quero muito ver como é que o Midori e os demais heróis vão lidar com essa nova realidade daqui pra frente. Mas bom, ver tudo isso e muito mais já não é mais coisa pra esse vídeo, porque eu já vou me despedindo de todos vocês conforme eu encerrar esse capítulo. Eu espero que vocês, é claro, tenham gostado
gostado desse vídeo, que justamente por isso deixe um like, se inscreva no canal e claro que também ative o sininho das notificações para receber todos os vídeos aqui do canal. Eu então agradeço imensamente o apoio de todos vocês e muito obrigado por tudo mesmo. Então, falou, valeu e fui!